Uma vez perguntaram para o Moody, o mestre, o que é o ego? O que é o ego? E ele respondeu assim: o ego é um fantasma que tem medo de morrer. O ego é um fantasma que tem medo de morrer. Aí depois perguntaram assim para ele: e o que é Deus? Aí ele respondeu: Deus é você sem ego. É você livre do fantasma, desidentificado com o fantasma. No yoga, a palavra para ego, que a gente usa como ego, para não confundir com algum conceito de ego que temos aqui, que são muitos, e são válidos de acordo com o objetivo, mas é ahankara, que é o falso eu. Surge da nossa mente uma ideia de um eu fulano de tal, com a qual a gente se identifica, mas essa ideia não corresponde ao que o yoga vai chamar de Atma, centelha divina, ou eu verdadeiro. Então, o ego é um fantasma que tem medo de morrer. É algo que não existe essencialmente, é algo que foi construído no campo mental, se identifica com o corpo, vai perceber emoções específicas, mas não existe concretamente. Então, é um fantasma que tem medo de morrer. E o que é Deus? Deus é você, é aquilo que você é realmente desidentificado do ego. Daí o Ramana Maharishi tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim: quem toma o irreal por real, jamais verá o real, embora seja somente o real que exista. Dá um nó na cabeça quando a gente ouve isso assim, né? Então, quem toma o irreal por real, quem toma o ego, o falso eu, como a realidade do ser, jamais verá o real, que é Deus, que é a realidade, embora seja somente o real que exista. Então, para o yoga, Deus não é um ser separado, um homem, uma mulher, ou um ser diferente de homem e mulher em outro lugar. Deus seria a consciência plena, a consciência cósmica, a consciência que tudo permeia, que em tudo está, a consciência que tomou todas essas formas. Da mesma forma que no mar, o mar está até, para quem gosta de ver ressaca assim, tá bonito, eu acho bonito o movimento assim. Mas o mar, né, a água toma forma de onda, toma forma de redemoinho, de correnteza, quando a onda quebra a espuma. Aí nós vemos aparentemente várias coisas e damos vários nomes. Olha a onda, olha a espuma, olha o redemoinho. Só tem água. Não tem nada além de água. E a água da onda não é diferente da água da espuma, do movimento da correnteza, é tudo água. Então, aqui e agora, a ideia é que tudo é Deus. Não existe nada, absolutamente nada fora de Deus, separado de Deus, diferente de Deus. Mas nessas formas, né, árvore, montanha, onda, corpo humano, cavalo, estrela, todas essas formas têm essa mesma essência, assim como todas as formas que surgem no oceano têm a água como essência. Mas, em especial, na forma humana, que tem a mente como um dos seus componentes, surge uma impressão de separatividade, né? Surge uma impressão, né, de uma individualidade. E isso se chama Maya. E essa impressão se dá quando nos identificamos, quando essa mente se identifica com o corpo. E Carlos Henrique nasceu em Niterói, e aí começa toda uma história que não é real. Mas como não é real? Você não é o Carlos Henrique que nasceu em Niterói? Se esse corpo que realmente nasceu em Niterói fosse levado para um outro país quando bebezinho e chamado de John, que nasceu nos Estados Unidos, quando chegasse no Brasil quase 50 anos depois, não ia falar que é o Carlos Henrique que nasceu em Niterói. O fato de eu falar que eu sou o Carlos Henrique que nasceu em Niterói é porque me falaram isso, não é porque esse corpo nasceu em Niterói. Eu dizia que eu era católico quando eu era criança e adolescente, né? Porque eu nasci numa família católica, estudei em colégio católico. Mas se fosse uma família umbandista, provavelmente de criancinha e adolescente, eu sou umbandista, gosto de ir para o terreiro.
Então, quem toma o irreal por real, quem está identificado com essa programação mental, que é o fantasma que tem medo de morrer, jamais verá o real, que é o que está por trás, embora seja somente o real que exista. E o yoga dá um caminho para isso. Observe essa mente sem se envolver com ela e perceba-se como aquilo que observa. Krishna, no Bhagavad Gita, tem um ensinamento que diz assim: quem pensa sempre em objetos sensórios, apega-se a eles. Esse apego produz o desejo produz a inquietação produz a ilusão destrói a nitidez da discriminação, e destruída a nitidez da discriminação, o homem se esquece da sua verdadeira natureza, que é espiritual, e vai rumo à perdição. É um trecho do 2º capítulo do Bhagavad Gita. Nossa, isso também é complicado. Calma. Se você está meditando, se você está no caminho, de repente isso fica simples. Você é consciência pura. Mas se você está sempre se voltando para o que a mente pensa, então quem pensa sempre em objetos sensórios, se você, enquanto consciência, ainda não é capaz de permanecer em si, né? E se envolve com o que a mente está pensando. Por sua vez, o que a mente pensa tem relação com o que os 5 sentidos percebem. Então, quem pensa sempre em pensamentos sensórios fica apegado, é como se ficasse preso. Daí tem a impressão, eu sou o fulano de tal. Aí surge o desejo. O desejo de obter o que é bom, o que traz prazer, o que eu preciso, de evitar o que é ruim, o que eu não preciso, o que eu não gosto. Aí desse desejo surge a inquietação. Que inquietação? É impossível obter permanentemente o que é bom e afastar o que eu acho que é ruim. Então, essa é a nossa vida, né? De insatisfação, de inquietação. Isso produz a ilusão, que parece que esse é o sentido da vida, que a gente vive, né, para tentar obter o que eu gosto e para me livrar do que eu não gosto. Aí essa ilusão destrói a nitidez da discriminação. A nitidez da discriminação é justamente aquela capacidade de se manter observando sem se confundir. E quando eu perco a nitidez da discriminação, eu me esqueço da minha verdadeira natureza totalmente, que é puro espírito, e vou rumo à perdição. Essa perdição não deve ser confundida com o mal em parâmetros humanos. Eu me perdi de mim mesmo. Eu esqueci quem eu sou e nem sei que eu esqueci quem eu sou. Eu acredito tanto no fantasma e morro de medo de morrer, que é o medo fundamental. Mas aí vem o Moody e diz: Deus é você sem ego, é você desidentificado disso. Vem o Ramana e diz: se você deixar de se identificar, de acreditar no irreal, você vai ver que resta o real. E eu lembro da palestra da Swamini Tatuamayananda, há um mês mais ou menos, aqui em Niterói, quando ela falou da diferença da terapia para essa filosofia da Advaita Vedanta, que o mestre dela, Swami Dayananda, dizia assim: na terapia o problema nunca acaba, nunca acaba, vai rendendo, vai rendendo, vai rendendo, e na visão Advaita Vedanta, que é essa que eu estou compartilhando com vocês, não tem problema. O problema deixa de existir, porque aquilo que você em realidade, não tem problemas. É o pleno, é o absoluto, é sempre bem-aventurado. Mas para o ego, para o Ahankara, sempre vai haver problemas. Ele é uma fonte permanente de problemas. Então, vamos deixar de fazer terapia e fazer yoga? De jeito algum, porque isso é para a pessoa realizada. O conselho é: busquem esta realização espiritual, mas enquanto houver identificação com esse corpo, graças a Deus, surgem psicólogos, psiquiatras, terapeutas, porque se eu estou em desequilíbrio, eu não tenho como iniciar a minha busca espiritual. O desequilíbrio pode ser até um start, pode ser até, e tende a ser um grande incentivo. O Randaz diz: todo sofrimento é apego. Está sofrendo? Apego. Ele te mostra onde você está apegado. Mas você precisa se equilibrar. Então, um profissional de saúde mental é essencial, é fundamental. A pessoa adoeceu, seja uma depressão, seja pânico, seja esquizofrenia, seja lá o que for, tem que tratar.
com um psiquiatra, com um psicólogo, com um médico, com um terapeuta. Mas o ideal é que, em algum momento, compreendamos o objetivo da encarnação humana, de acordo com os Vedas, que é a realização do ser divino. Então, eu, como aprendi com o professor Hermógenes, humildemente, né, quanto me percebo como ser humano, enquanto a realização do divino é uma aspiração, eu tenho que pagar o pedágio humano. Então, vou me alimentar, porque os mestres praticamente não comem. Estou falando dos mestres, né? Mas a maioria de nós precisa se alimentar e bem. Consulte, se necessário, o nutricionista. Os mestres têm uma mente absolutamente clara, né? Nunca afetada pelo que acontece lá de fora. Os mestres, mas nós ainda somos muito suscetíveis a acontecimentos externos. Então, só para ficar claro, né, essa fala da terapia, né, nunca termina o problema, e na realização espiritual não há problema, é muito sábia, mas de forma alguma desmerece a terapia, pelo contrário, às vezes se torna até mais importante. Eu me dar conta que eu preciso estar equilibrado para ter condição de seguir em frente nesse caminho. Mas o grande ensinamento é: não abra mão dessa busca, né, da busca, né, por não mais se identificar com um fantasma que tem medo de morrer, né, para se perceber como aquilo que você verdadeiramente é.